Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Professor Marcos Paiva aqui de novo. Galera, hoje a gente vai aprender uma das aulas que eu mais gosto, sabia? Atrito. Então você que gosta de uma treta, vamos ter atrito hoje, vários atritos. Eu estou sentindo uma treta! Brincadeira, gente. A gente só vai ver hoje o atrito estático. O dinâmico eu vou gravar em outra aula, tá certo? Vem pro quadro que eu vou te ensinar. E aí, galerinha, vem comigo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o atrito estático, tá bom? Primeira coisa, olha aqui. Eu desenhei um corpo, desenhei um bloquinho, porque é muito fácil, aqui numa superfície horizontal. E o que acontece? Quando essa superfície aqui ela é perfeitamente polida, e quando aparecer isso nos seus exercícios, você vai saber que ela não tem atrito. Perfeitamente polida é como se fosse uma superfície onde não existe ranhura nenhuma, não existe nenhuma, vamos dizer assim, rugosidade. Mas aqui não, ó. Inclusive, se eu der um zoom, vamos dar um zoom aqui, ó. Então vamos dar um zoom. Ficou bonitinho, né? Se eu desse um zoom exatamente aqui, ó, eu ia perceber que essas superfícies iam ser assim, ó, cheio de irregularidades. Aqui seria a parte de cima e aqui seria a outra superfície, ó. E elas vão ficar aí, ó, umas dentro da outra, arranhadas, atranhadas, então com dificuldade de se mover. Isso é que caracteriza o atrito estático. Lembra que eu tô falando de uma coisa microscópica. Por exemplo, aqui o meu quadro é uma superfície lisa, mas por mais lisa que eu for, por mais lisa que ela for na realidade, né, eu posso fazer isso aqui, ó, e eu percebo que existe um certo atrito ainda. Obviamente que tem menos atrito do que um asfalto, uma coisa mais rugosa. Você sabe muito bem que uma coisa mais áspera tem mais atrito, né? Mas é exatamente isso. Então a fricção dessas superfícies é que provoca o atrito. Então você costuma até com atrito transformar movimento, né, em som e calor. Quer ver? Vamos esfregar as mãos, ó. Quando você esfrega as mãos, você ouve um barulho e também sente ela esquentar, né? Então essa fricção, inclusive vai a dica aí, ó, atrito em inglês é friction, vem disso, de fricção, tá bom? Mas no atrito estático, essas fricções não vão causar movimento. Nesse caso, elas vão ficar atranhadas, ok? Essas superfícies aqui, elas não vão se mover. Possa até ser que você tenha uma situação desse jeito, quer ver? Beleza? Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tô levando esse objeto a se mover. Porém, essas duas superfícies aqui, que é a superfície do apagador com o livro, elas estão com atrito estático. Não está se movendo, tá vendo? Mas isso não quer dizer que não causa movimento. O movimento não ocorre apenas entre as superfícies. Pegou a dica? Beleza. Então, esse é o atrito. Então, aqui dentro, ó, vai aquecer, vai provocar uma fricção e essa força que a gente vai chamar de força de atrito. Agora, temos que tomar um pouquinho de cuidado com o atrito estático. Por quê? Vou desenhar uma coisinha aqui pra gente brincar, beleza? Galera, desenhei um pé no exato momento que você anda, né? Todas as pessoas normais tendem a andar com o pé fazendo esse movimento, né? E o pé não é feito para deslizar. Artistas, e o pé não é feito para deslizar. Atletas de alta performance sempre usam calçados que não deslizam. Jogador de futebol vai jogar aí, né? Ele usa uma chuteira, até quando chove ele troca, né? Dependendo do gramado ele troca o tipo de chuteira. Já viu como é o sapato dos corredores? Cheio de uns preguinhos. Então assim, para não deslizar, porque se deslizar vai perder performance. Então você também, seu calçado não é feito para deslizar. Você não vai andar aí deslizando. Você não é Michael Jackson para ficar andando moonwalker, né? Mas é isso. E como é que acontece essa força de atrito? Primeira coisa, quer saber para onde a força de atrito é? Desliza. Por quê? A força de atrito é contrária à tendência de escorregar. Por exemplo, ó, se eu tô com o meu dedo aqui e meu dedo escorrega para baixo, o atrito vai ser para cima. Se eu tô com o meu dedo aqui, ó, escorrego para a minha direita, o atrito vai ser para a esquerda. Ou seja, para a tendência de escorregar. Então, quando você tá com o pé, seu pé, a tendência dele escorregar, inclusive, é para cá. Inclusive, quando alguém cai porque o chão tá molhado ou pisa numa casca de banana, né? A pessoa desliza, né? Como é que seria? Ó, você aplica a força para trás, porque seu pé tende a deslizar para trás, e como seu pé tende a deslizar para trás, o atrito vai ser para frente. Gente, vou chamar FAT de atrito. Aliás, atrito vai ser FAT. Por quê? Ó, força de atrito, beleza? É assim que funciona o atrito estático quando você anda. Outra situação que é parecida com essa, o pneu de um carro. O pneu de um carro funciona de maneira parecida. O pneu de um carro, gente, ele também faz isso. Quando o pneu ele é causador do movimento, ele vai fazer, ó, uma força para trás. O pneu não é feito para deslizar. Quando desliza, você aquaplana. O pneu é feito para rodar. E o atrito aqui, estático, está sendo para frente. Agora, o atrito, ele não é nem a favor
nem contra o movimento. Ele é contra a tendência de escorregar. Nessas duas situações, seu movimento é para onde? Para frente. Mas se você por acaso empurrar uma geladeira minha boca aí, ou um móvel pesado, o atrito ele vai ser contra o movimento. Desse canto ele está a favor e aqui ele vai ser contra, porque o movimento vai ser para frente também, ó. Já o atrito, ele é contra a tendência de escorregar. Ele tende a escorregar para cá e o atrito vai ser assim. Dizer que o atrito é contra ou a favor do movimento vai depender da situação, beleza? Mas vamos falar um pouquinho mais de pneu. Por exemplo, já sei, poder de adição. O maluco é brabo. Olha o nosso carrinho aqui de novo. Carros, galera, eles podem ter alguns tipos de tração, né? Quando o motor do carro faz a roda da frente andar, isso é uma tração dianteira. A maioria dos carros hoje são assim. Mas se o motor fizer a roda de trás andar, é uma tração traseira. E se o motor fizer as 4 rodas, aí é tração nas 4 rodas, conhecida por 4x4, tá bom? Mas o que eu quero que você entenda, ó. Se esse carro aqui tiver tração dianteira, apenas a roda dianteira se comporta assim. A traseira vai ser assim, porque ela anda por inércia. Se for a outra, que eu esqueci agora qual é, também a recíproca é verdadeira, beleza? Não preciso mais de você. Outra coisa que a gente pode falar de pneu é no momento cultural, então vamos lá. Momento cultural. Galera, o pneu tem umas coisas interessantes. Quando você vê um pneu de frente, Batata vai botar aqui pra você, ó. O pneu visto de frente, ele fica assim, ó. Ele tem esses buraquinhos aqui, né? Esses caminhos, que são aqueles caminhos que jogam água pro lado. Quando você tá na calçada que passa um carro em alta velocidade e não joga água em você. Então, esse negocinho aqui, a gente chama sulcos. São esses sulcos que jogam água pro lado. Para quê? Para que o carro não deslize e você continue tendo atrito estático. Gostou do momento cultural? Mas como é que esse atrito é calculado, Marcos? Você falou muita coisa de aplicação de atrito. E esse atrito é calculado como? Gente, esse atrito vai ser calculado da seguinte maneira. O atrito estático, e é o estático, ele sempre vai ser igual à força que você aplica. Como assim? Vejamos nosso carrinho de novo. Galera, quando você quer empurrar um móvel ou qualquer outra coisa, você aplica uma força. Se esse objeto não se mover, é porque a força de atrito está sendo igual à força que você está aplicando. Então vamos supor, aqui por exemplo, ó, quando eu aplico uma força na geladeira, digamos de 10 newtons, e essa geladeira não se moveu, a força de atrito vai ser 10 newtons. Por quê? Porque ela não se moveu. E aí nós temos inércia, né? O corpo em movimento tende a permanecer em movimento, força resultante igual a zero. Primeira lei de Newton. E isso quer dizer o quê? Que as forças têm que se anular, tá vendo? Elas vão se anular e elas têm que ser iguais. Agora, o barato é isso aqui. Eu apliquei de 10, né? Se eu aplicar de 20 e não se mover, a força de atrito também vai ser 20. Aplicar 30 e não se moveu, vai ser 30. Ou seja, sempre vai ser a força que eu aplico. E ela é variável. Ela vai depender sempre da força que eu aplico. Mas você deve estar pensando agora, como eu estou pensando, que deve ter um valor máximo, não é? Existe. É o que eu vou te ensinar a calcular agora. Ó, galera, existe um atrito estático máximo, né? Que é aquele atrito onde você tem que vencer para botar o objeto em movimento. E esse atrito, ó, calcula-se por μ vezes normal. O que é cada coisa? Galera, FAT, força de atrito dada em newtons. Normal, a gente já estudou. Se você não viu, dê uma estudadinha aqui, ó, que é a força da superfície. E esse cara aqui, ó, que é adimensional. O que é uma coisa adimensional? Sem dimensão. Por exemplo, π é 3,14, mas não é 3,14 nada, não é segundo, não é metros, não é nada. Ou seja, ele é adimensional. Μ é a mesma coisa, é o coeficiente de atrito. Ele não tem dimensão, ele é 0,4 ponto, não é 0, nada, beleza? Então, ó, sem dimensão. E ele a gente chama de coeficiente de atrito estático. É exatamente provocado pela superfície, essa fricção entre as superfícies, tá bom? Fique tranquilo que você não é obrigado a saber. Ou o exercício pede para você calcular, ou ele te dá na questão, tá ok? Então, vamos escrever aqui, né, que é importante você ver. Você quer tirar aquele print, coeficiente de atrito estático, beleza? Outra coisa que é importante falar sobre esse atrito é que em momento nenhum eu falei de área de superfície, perceberam? O atrito não depende da área, gente. Depende da superfície, de quão rugosa ela é. Tranquilo? Vamos fazer um exercício agora? Aliás, não, vamos fazer 2. O bloco da figura abaixo está em repouso e tem massa igual a 2 kg. Suponha que a força F igual a 4 newtons representada na figura seja horizontal e que o coeficiente de atrito estático das superfícies em contato vale 0,3. Ter-se-á então, neste caso, que o valor da força de atrito é... Galera, essa primeira questão é muito simples. Ele quer saber o valor da força de atrito, então ele quer saber o quanto vale o FAT. E nesse caso é estático, né? O que ele te deu? Ele te falou que é aplicado uma força de 4 newtons, te deu a massa do objeto, te deu o coeficiente de atrito estático
e também te deu a gravidade. O que é que você tem que saber? Primeiro você tem que saber se essa força é suficiente para fazer esse objeto se mover ou não, ok? Para isso, você calcula a força de atrito estática máxima, μ vezes normal. E vamos fazer o que primeiro? Saber o valor da normal. Como está no plano horizontal, a normal igual ao valor do peso. Então vamos calcular o peso. Peso é massa vezes gravidade. Nós já vimos nessa aula aqui também. A massa é 2 kg vezes 10, 20 newtons é o peso, ou seja, a normal também vale 20 newtons. Ok? Então, 0,3 vezes 20. Essa força de atrito que vai surgir aqui, ó, ela vale 6 newtons. Isso quer dizer que essa força não é suficiente para fazer esse objeto se mover, ou seja, o objeto não está se movendo. E você lembra claramente que a força é igual à força de atrito desde que o objeto não se mova. Então, a força de atrito não é 6. 6 é o valor máximo que ela pode atingir. A força de atrito é 4. Já que o objeto não se moveu, é igual à força que eu aplico, beleza? Sabe o que é engraçado? Dá uma voltinha nos vídeos aí. Tem 6 para você marcar. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede vertical, mostrados na figura abaixo, é 0,25. O bloco pesa 100 newtons. O menor valor da força F para que o bloco permaneça em repouso é... Essa questão é uma questão clichê. Você pode botar um asterisco nela, ó, porque costuma cair. Por quê? É como se você estivesse nessa situação, ó, segurando um corpo na parede e ele não cai. Se você deixar de fazer a força, ele vai cair, né? Inclusive, ele vai tender a escorregar para baixo. Se ele tende a escorregar para baixo, o atrito é para cima, ok? A força que vai puxar ele para baixo, a gente já estudou também, força-peso, né? E tá faltando apenas uma força que é perpendicular à superfície, que é a força de reação normal. Como ele está parado e ele quer que esteja parado, ele quer saber o valor dessa força aqui, ó. Mas aí você consegue usar o teorema da cruz que a gente viu no primeiro vídeo do canal. Já tem um ano, né? As forças da horizontal são iguais, as forças da vertical também são iguais. Como você pode ver, ó, o peso é 100. Então o FAT também vale 100, ó. E como é que eu calculo o FAT? Coeficiente de atrito vezes normal. O coeficiente de atrito tá aqui, ó, 0,5. 0,25, né? Ou seja, eu consigo descobrir que a normal é 100 dividido por 0,25. Dividir por 0,25, gente, é a mesma coisa que você multiplicar por 4, porque você está tirando 25%, está dividindo por 25% na realidade, ok? Então isso aqui é igual a 400. Como a força é igual a normal, a força então é 400 também. Letra D de Dove. E aí, gente, gostaram dessa atrítica aula? Será que existe essa palavra? Não esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhum atrito por aqui, tá bom? Comente, deixe sua opinião. Eu adoro ler os comentários, galera, e respondo todos. Siga a gente lá no Instagram. O Instagram tá crescendo, tem muita coisa legal, tá certo? Um grande abraço e não esqueça, foca na física!